Prezados amigos, são 18 horas no Lar Fabiano de Cristo e nesse momento nos recolhemos para a reflexão da mensagem da noite, para a harmonia interior e os propósitos de equilíbrio na nossa vida mental e espiritual. Do livro Opinião Espírita, capítulo 14, uma bela mensagem de Emmanuel que diz o seguinte: Espíritas no Evangelho. Comenta o Evangelho nas tarefas doutrinárias do Espiritismo, entretanto, diligencia a exumar as sementes divinas da verdade, encerradas no cárcere das teologias humanas, para que produzam os frutos da vida eterna no solo da alma. Exalta a glória de Cristo, mas elucida que ele não transitou nos caminhos humanos usufruindo facilidades, e sim atendendo aos desígnios de Deus nas disciplinas de humilde servidor. Refere-te ao céu, mas explica que o céu é o espaço infinito, em cuja vastidão milhões de mundos obedecem às leis que lhes foram traçadas, a fim de que se erijam em lares e escolas das criaturas mergulhadas na evolução. Menciona os anjos, mas esclarece que eles não são inteligências privilegiadas no universo, e sim espíritos que adquiriram a sabedoria e a sublimação à custa de suor e a preço de lágrimas. Reporta-te à redenção, mas observa que a bondade não exclui a justiça e que o espírito culpado é constrangido ao resgate de si próprio através da reencarnação tantas vezes quantas sejam necessárias, porquanto, à frente da lei, cada consciência deve a si mesma a sombra da derrota ou o clarão do triunfo. Cita profetas e profecias, fenômenos e influências, mas analisa os temas da mediunidade, auxiliando o entendimento comum no intercâmbio entre encarnados e desencarnados e ofertando adequados remédios aos problemas da obsessão. Salienta os benefícios da fé, mas demonstra que a oração sem as boas obras assemelha-se à dolosa atitude nos negócios da alma, de vez que se a prece nos clareia o lugar de trabalho, é preciso apagar o mal para que o mal nos esqueça e fazer o bem para que o bem nos procure. Define a excelência da virtude, mas informa que o crédito moral não é obtido em deserção da luta que nos cabe travar com as tentações acalentadas por nós mesmos, a fim de que a nossa confiança nas esferas superiores não seja pura ingenuidade à distância da experiência. Expõe o Evangelho, mas não faças dele instrumento de hipnose destrutiva das energias espirituais daqueles que te escutem. Mostra que Jesus não lhe plasmou a grandeza operando sem amor e sem dor, e nem distraias a atenção dos semelhantes, encobrindo-lhes a responsabilidade de pensar e servir, que a Boa Nova nos traça a todos de maneira indistinta. O Espiritismo te apoia o raciocínio, para que lhe reveles a luz criadora e a alegria contagiante, auxiliando-te a despertar os ouvintes da verdade na compreensão do sofrimento e na felicidade do dever, nos tesouros do bem e nas vitórias da educação. Emmanuel. O texto de Emmanuel nos chama para a realidade do Evangelho. O Evangelho não é um livro de ilusões e de contemplação. O Evangelho é a história viva de Jesus com os passos humanos
na caminhada da Terra. Às vezes, quando procuramos a prece ou o conforto espírita, temos a tendência de tentarmos levar uma mensagem fantasiosa, tentando transformar um caminho que é inevitável de construção pessoal numa espécie de um deleite de tranquilidade e de serenidade. O Evangelho de Jesus não é um convite à felicidade imediata. Ele não é sequer um caminho mais fácil, antes pelo contrário. É o convite ao passo a passo da vida. Conforme diz o texto de Emmanuel, quando fala para mencionarmos os anjos, esclarecer que eles não são obras e inteligências privilegiadas do universo, espíritos que adquiriram a sabedoria à custa de suor e preço de lágrimas. Não há crescimento na nossa vida sem as experiências de suor e de lágrimas. Não há como transitarmos para o progresso espiritual sem passarmos por dificuldades. Quando falamos de redenção e de bondade, quando falamos de fenômenos espirituais, de mediunidade, quando falamos no benefício da fé, da oração, estamos falando junto com isso, que todas essas questões caminham junto com o passo a passo da construção individual no mérito das aquisições interiores na experiência da vida. As virtudes não nos dão de imediato o crédito do bem-estar emocional, senão apenas o crédito moral para que, através da experiência e da vivência, possamos construir instrumentos próprios na caminhada da vida. O próprio Cristo, quando conosco, ele não ficou fora de sangrar, às vezes, de chorar e muitas outras, para que a sua própria experiência como ser humano fosse um exemplo vivo daquilo que nós passamos todos os dias. Então o Evangelho de Jesus não é um livro ou uma obra de poesia de afastamento da realidade. É um convite vivo para a experiência. Quando rezamos a Jesus, nós nos dirigimos a quem sabe que estamos no campo de batalha das experiências, e não como alguém que vem nos retirar desta mesma experiência para vivermos um céu adiantado, um céu imerecido e que não foi sequer construído pelas conquistas que nós devemos alcançar no nosso dia a dia. Assim então que o Evangelho de Jesus começa todos os dias, quando o dia começa para nós, através de mais um dia de experiência, em realidade, no contato com tudo que temos, para quem sabe ali podermos entender que a sabedoria do Cristo reside exatamente em termos fé, apesar dos problemas, em irmos adiante, apesar das dificuldades, e termos confiança nele, apesar às vezes de acharmos que estamos no escuro. É assim que o Evangelho do Cristo continua vivo, cada vez mais, principalmente para nós espíritas, que ele possa nos acompanhar em cada passo da nossa experiência, em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja.